Boa noite, turma do canal by Sandra, tudo bem? Estou estudando, parei, dei um pause porque fiquei com pensamento em alguma coisa, tipo, queria falar. Estou lendo sobre ação pedagógica. São os passos fundamentais para ações pedagógicas, como eu sendo uma professora, como eu devo montar uma aula, porque existem relações de poder entre professor e aluno, e são relações de poder, né? Você tem o dono do conhecimento, o dono da sala, o ser onipotente, ele manda em tudo, e tem o aluno que recebe a informação. Mas o texto se trata de como nos dias atuais, esse formato de professor dono da sala, professor o único que tem o conhecimento, e os alunos só recebem, já é antiquado, é tradicional, é antiquado, e hoje em dia as crianças estão muito antenadas em tudo, estão muito dispersivas porque tem muita informação. Os tempos mudaram, a gente tem que aceitar que mudou, esse padrão não funciona mais. Você pode ficar horas falando, teorizando, falando de como é interessante determinado assunto, você pode não, a tendência é não atingir essas crianças, não atingir essa turma. E é bem interessante esse assunto, porque você fica pensando nisso, né? Eu sou de uma geração que tinha essa regra, quem manda na sala é o professor, eu era uma boa aluna, ótima aluna, respeitava, sentava na frente, tudo bonitinho, mas é um padrão que hoje, pensando que hoje, 20 anos depois, digamos que eu vou dar aula hoje, e eu tô por fora, eu tenho que recomeçar, tenho que repensar tudo isso. Estou até para fazer uma entrevista com meus sobrinhos, né? E até para me atualizar de como é que tá a aula para eles, né? A gente não se vê tanto, mas eles são minha referência. Como é a escola hoje, como eles se sentem, como eles atuam, como é o professor, né? Eu já sei, por teoria, que eu tô lendo, né? Tô vendo que o que mudou é a parte de interação participativa, o aluno tá mais presente. Até achava que, então no meu tempo já a gente era muito padrãozinho. Hoje o mundo se abriu de um jeito que as relações mudaram também na sociedade, e como reflexo na sala de aula também, isso acontece. Então o professor, é que no pensamento um professor, digamos, que segue uma linha padrão, acostumado do mesmo modo, a cada tempo, a cada geração tem que modificar o seu jeito, o seu sistema, suas ações, seu método de ensinar, tem que estar sempre repensando, se atualizando, e cada dia eu vejo que realmente tem que valorizar o professor, viu? É muita coisa. E acompanhar as tendências, acompanhar a mudança. Isso para a sala de aula, e fiquei pensando agora, lendo, como é interessante isso para a nossa vida profissional. Onde eu vou usar? Se eu não vou ser professora, mas eu trabalho com uma equipe numa empresa e eu quero dar uma palestra, quero treinar alguém a fazer alguma coisa, então, querendo ou não, tem que dar uma aula, tem que montar uma aula. Aí eu tava pensando sobre mim mesma, né? Que eu tô dando aula de bordado. E já aconteceu, na última aula, por exemplo, eu tenho um padrão de uma aula de pedraria. E a aula é voltada a pedraria, bordado em tecido. Eu ensino o que a pessoa quiser, mas paetê, lantejoulas. E eu criei um padrão, ofereço, né, o kit com a pedraria, com a linha. Explico o que precisar no tempo que for necessário, naquele dia que eu propus a aula. E como aconteceu de fato, eu tenho uma experiência para contar. Que eu cheguei lá para dar essa aula e a cliente e a aluna já chegou falando que queria, e ela queria bordar, ela mesma queria aprender para poder bordar pessoalmente o nome dela numa blusa. Então, o que eu queria ensinar, eu não pude ensinar, na verdade. Não é que eu não pude, não era interesse dela. Então, eu até levei o kit, ela não quis o kit, não quis a pedraria. Como ela já tinha me antecipado um pouco antes, conversado com ela, mas eu falei que ia levar, ela falou que então eu ia ensinar a pedraria mais o que ela queria, que era bordado de linha, para fazer o bordado manual, o nome dela na peça. E eu achei que ela ia ficar com kit, achei, já ia aproveitar e ensinar os outros conteúdos, né? Tipo, vou ensinar o que ela precisa saber, mas só que cheguei lá, ela tava muito focada, ela queria aquilo. Então não adiantava, tipo, vou te ensinar esse, porque ela não ia ter interesse algum. Então, o foco é o aluno. E é o que eu tô vendo aqui, o foco é sempre o aluno.
O que ele quer saber, o que ele precisa fazer, está pagando, no caso dessa minha aluna, pagando para aprender uma coisa específica. Então eu não posso chegar com uma ideia minha, na minha melhor intenção, né? E ela nem quis o material. O único material que ela quis é aquele que ela iria usar. E assim a gente fez essa aula. Então naquela hora eu tive que decidir o que fazer, como fazer, já vi que... E ela, sabe, já fui para esse caminho, levei a meada, o kit mudou, daí já vi que tinha uma outra tendência de aluno e de aula, né, que eu posso dar aula para linha, para pedraria, e eu posso buscar nesse aluno, no meu feedback, com meus clientes e amigos, o que você quer aprender. Aí eu fiquei pensando que isso é como se fosse uma relação de mercado de trabalho, vai dar uma palestra, eu tenho que pensar em quem eu vou atingir, como eu vou atingir, qual a expectativa do público, não as minhas. Então eu tenho que atender uma necessidade. E isso é para um produto. No mercado de trabalho, quando desenvolve um produto, quando eu tenho desenvolvo uma almofada bordada, desenvolvo um artesanato específico, quem eu quero atender, qual é a expectativa desse consumidor, o que ele espera de mim, o que é que eu faço para atender a necessidade dele. Então o foco não sou eu, meu gosto não interessa, interessa meu bom senso, interessa a técnica, interessa eu ter essa boa vontade e gostar do que está fazendo, um produto de qualidade, ensinar e atender a necessidade desse cliente, que é tão exigente quanto eu. E eu tenho que respeitar o desejo dele. Então a gente interage nessa troca. Por isso que eu até gosto bastante de conversar com as pessoas, conversar com meus clientes, meus amigos, para entender o gosto deles. Porque o que fica é o gosto deles. Se eu entendo o gosto deles, quando eles falam assim pra mim, já ouvi isso muito, confio no seu bom gosto? Nossa, dá uma insegurança, será que eu tenho tanto bom gosto assim? Como é que eu vou entender o gosto da pessoa que é tão particular? E basta dar atenção, basta numa conversa informal, buscando, não precisa dizer o que está acontecendo, você precisa conversar, interagir e buscar entender a personalidade desse cliente, o perfil dessa pessoa, seus gostos, e eu consigo fazer isso. Então, muitas vezes dá certo. Eu entendo o cliente quando ele fala confio em você e eu faço uma escolha baseada naquilo que eu pesquei dele, do que eu entendi do gosto dele. Então, e do meu lado é a técnica, o capricho, o amor, a vontade de realizar o sonho dessa pessoa, desse cliente. Numa palestra seria a mesma coisa. Eu estava pensando em dar uma palestra, fazer um workshop de bordado, atingindo muitas pessoas. Como fazer essa aula? E é isso que eu estou aprendendo agora. E tem uma frase aqui, eles vão falando do processo, e você entender, no caso, tem 3 técnicas da ação pedagógica, que é você entender quem é o agente educador, que no caso sou eu, professora. Eu tenho que entender que eu sou um agente educador, não sou... Eu vou facilitar a compreensão do conteúdo, eu vou buscar que os alunos construam o seu conhecimento a partir dos meus, né, com as minhas referências, e ajudá-los a criar conhecimento com deles. Então vai ser uma interação, uma troca, e eles atuando, porque senão vai perder o interesse. Eu achei bem interessante. Então, no caso, então, eu tenho que ter um planejamento para também chegar lá, não é os alunos que dominam as salas de aula, né? Não são eles, mas os dois juntos e interagindo e conhecendo. Então eu me preparo antes para as várias possibilidades. Então eu tenho que estar preparada, senão fica muito aleatório, solto, sem foco. Precisa ter um objetivo no final das contas. Então por isso que tem que ter um sistema, um mínimo de ordem, né? Esse é o agente educador. Aí vem o definir o processo de ensino-aprendizagem. Nesse caso, eles dão exemplos práticos, né? Que seria o como fazer, definir o processo, como fazer isso. Aí, e cai nessa informação, contextualizar, né? O aluno com a disciplina. Então, é a necessidade dele com a disciplina que eu quero mostrar. Eu quero ensinar bordado,
Ele quer aprender bordado, uma bordado de linha, eu tenho que atender a necessidade dele, ele precisa para quê que ele vai bordar, ele quer fazer uma coisa particular, o próprio vestido de festa, não quer aprender pedraria no caso, como o meu exemplo, que é o de linha, o que ele precisa. Então, contextualizar a disciplina, e eu tenho que ter essa informação, eu tenho que saber os dois, dominar o assunto e direcionar. E para trazer ele para aula, eu tenho que ver a necessidade dele, conversar com ele, entender o cotidiano dele, cai todo esse processo. Aí levar em consideração, eu vou ler para vocês, levar em consideração o cotidiano deles, mostrando que me importava com suas opiniões e buscando estratégias adequadas à realidade deles, né? De repente, eu não posso ser pega no susto. Eu tenho que entender eles, conhecer o perfil desse cliente, né? Eu tô falando de perfil de aluno, no workshop, os espectadores do workshop, da palestra, e estou falando numa empresa, quando a gente vende um produto, quando, no meu caso, eu vendo o meu serviço, meu trabalho. E eu tenho que atender a necessidade desse cliente, então vou sempre, no meu atendimento exclusivo, eu vou atrás do que ele precisa. E a pergunta é sempre, o que você precisa, em que posso te ajudar? Aí ele me traz a realidade dele, me traz o que ele precisa, e eu vou entender a história dele. Um exemplo da minha última aula, por exemplo, ela queria aprender bordado de linha para bordar em japonês. O nome dela, né, ela estava aprendendo japonês, queria escrever de maneira de japonês. E ela estava muito preocupada porque ela queria entender queria que eu bordasse, que fosse aprendido na mesma técnica japonesa, que as grafias são feitas com pinceladas e tem um lado certo, assim, de cima para baixo, de baixo para cima, as curvas tem que ser respeitadas, porque se você mudar uma curva de uma palavra dessa, de um símbolo desse, depois eu vou me informar melhor como os termos usados em japonês, mas pode fazer toda a diferença, você mudar todo o contexto, né, desses símbolos japoneses na hora de escrever o nome, então tinha que ser muito bem respeitado. E eu expliquei que não era pincel, né? O pincel respeita o movimento e no caso o bordado não necessariamente. Eu tenho que ter uma imagem, bordar por cima dela, respeitar o contorninho, impresso, é só seguir. Não tem a necessidade de eu bordar somente para um lado e nunca mais voltar. Não precisa. A bordado de linha não respeita, não tem nada a ver com isso. Não é assim que funciona. E eu tive que convencer ela um pouco disso, porque ela não estava confiante que eu estava entendendo a proposta. Aí, quando eu cheguei na aula, ela me mostrou as atividades dela, o trabalho, a lição, mostrou o nome dela, me explicou sobre por que tinha que respeitar e como deveria ser feito. E eu entendi completamente e expliquei para ela, então, será respeitado, eu entendi a proposta e entendi também. Aí eu fiz ela me entender que o desenho do bordado é só, desde que a impressão esteja perfeita, não tem erro. E o lado que você põe a linha, a agulha, para onde ela sobe ou vira, não vai interferir no formato geral, né? Porque a gente está seguindo o próprio desenho. Aliás, ela escreveu com a letra dela, ela mesma escreveu, então a gente segue ela perfeitamente. A linha vai seguir os pontos que eu utilizar, vai seguir, vai respeitar os traços que ela riscar. E assim foi, sucesso. E eu entendi, ainda ganhei uma aula de japonês, assim, sobre o conceito, né? E achei muito legal. Então isso seria o processo, como ir buscar estratégia para poder desenvolver a aula. E a última que eu achei mais legal, identificar a necessidade do educando. Mesmo assunto, planejamento. Planejamento está em tudo. E aí eu vou ler aqui a frase, um exemplo. Minha ação como docente não deve estar centrada no que eu preciso passar, mas na relação entre o meu conhecimento e o que o aluno precisa aprender. Então é as minhas habilidades, minhas técnicas, minhas referências, meus conceitos, tudo que está envolvido na hora que eu explico, na hora que eu estou ensinando, e aí eu vou atingir meu objetivo, né? Porque eu estou sempre focada no aluno, vai ter essa troca e eu
e eu vou passar tudo que eu puder passar, o meu conhecimento, passar adiante da maneira que eu sei e, e com certeza vai ser sucesso, vai dar resultado. Eu vou atingir o objetivo e ainda vou criar, tem essa interação com o aluno. E aquela aula que eu dei foi sucesso. Ela fez a aula, eu dei feedback depois e ela curtiu. Teve dúvidas depois, porque a aula foi só de um dia e depois ela retornou me ligando, tirando dúvidas e eu retornei, tirei as dúvidas dela. Ainda não fiz um vídeo que ela me pediu, fazer um vídeo mostrando o ponto cheio, para ela relembrar, mas ela foi me mandando trabalhos que ela fez a partir do que aprendeu. E ela insistente, persistente, com interesse, desenvolveu e conseguiu fazer mais de uma peça, a peça que ela queria abordar para o evento que ela queria ir, e ficou muito legal e eu fiquei muito orgulhosa. Então agora eu estou lendo assim e é tão claro ver isso. Ser professora, ensinar não está retido só à sala de aula, e eu posso trazer isso para a vida. O fato de eu já ensinar, treinar alguém, quando você está com um grupo, ensinando qualquer atividade, tem que pensar nisso. E se você perceber que tem alguém distraído, porque as pessoas aprendem em ritmos e de maneiras diferentes, a gente tem que ter conhecimento e preparo, então planejamento, para poder atender as diferenças, os ritmos. Cada pessoa aprende de um jeito diferente, num ritmo diferente. Se você está ali como um agente educador, eu tenho que atender a necessidade, não posso excluir ninguém, todos têm que aprender. E eu que tenho essa bagagem, eu tenho a técnica de organizar para que, se aquele aluno, aquela pessoa especial tiver dúvida ou não entender de um certo modo, a gente tenta de outra maneira. Sempre há outra maneira. E acredito que é isso. É muito interessante, é muito legal e eu estou super feliz de aprender isso e conseguir trazer para a minha realidade, que o meu contexto atual eu não sou professora agora, não estou atuando em sala de aula, mas eu atuo no trabalho, atuo na vida, nos meus freelances, nos bordados que eu quero que o Baissandra ensina, que eu mostro, que se a pessoa tem dúvida, quiser aprender alguma coisa, estou lá ensinando e eu vou usar toda essa bagagem e esse conhecimento que eu estou tendo agora na disciplina de didática. E era isso que eu queria compartilhar. E vou dar seguimento à minha aula para finalizar minha aula de hoje. Tchau, gente. Beijo. Boa noite.